Olá, alunos do curso Evolução Espiritual e a todos que me assistem. Eu sou Patrícia Rosana, ex-ocultista, para você que ainda não me conhece, que servi no mundo espiritual do oculto por 22 anos. E todas as semanas nós abordamos aí um tema que vem para trazer evolução para a sua vida, né? Levando aí o entendimento, a compreensão, para que você possa tomar sempre decisões corretas e fazer escolhas equilibradas e ter aí um espírito evoluído, né? E nessa semana nós abordamos um tema chamado o dia mau. Muitas pessoas têm dúvidas acerca de que se existe de fato um dia mau. E eu gostaria de poder esclarecer algumas coisas sobre o dia mau. Então eu vou ler um texto que Deus possa nesse momento te iluminar, abrir o seu entendimento e que você possa ficar atento, de preferência que você possa assistir, né, esse vídeo separado de forma a estar sozinha, né, em um ambiente que você consiga ouvir e compreender. Porque se você não estiver em um ambiente no qual haja silêncio, você não vai conseguir absorver nada do que nós estamos falando. Então é importante que você observe, tá bom? Então eu vou começar aí, que Deus te abençoe. O dia mau, o homem não foi criado fraco, mas no curso da sua trajetória, quando escolheu o pecado, a fraqueza o agarrou. Então vamos dar uma paradinha para meditar nesse trecho que lemos. Veja, o homem, ele não foi criado fraco. Então, peraí, se o homem não foi criado fraco, a natureza humana era forte. Veja que quando Deus criou o homem e a mulher, homem e mulher os fez, ele os pôs em uma vida de qualidade em um jardim, chamado Jardim do Éden, né? Então ali o homem ele não sabia o que era o quê? Problemas. Ele não tinha pelo que chorar, ele não tinha pelo que se angustiar. Mas aqui fala, né, que no curso da sua trajetória, quando ele escolheu o pecado, né, a fraqueza o agarrou. Então veja bem, a vida é feita de escolhas. Nós não temos destino traçado. Nós temos uma vida mantida por escolhas. Então, por decisões. Então, quando o homem ele foi criado forte, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, e Deus não era fraco, Deus é forte. Então, ele criou o homem à sua imagem e semelhança para ser alguém forte. E a alma do homem não era uma alma sofrida e nem angustiada, até porque o homem nem tinha problemas. Ele passou a ter problemas diante das suas decisões, ou seja, quando ele escolheu pecar. Então, ele passou a ter uma alma contristada, uma alma angustiada. Quer dizer, diante daquela alma angustiada, o homem se tornou fraco, porque a angústia segurou a alma do homem. Mas vamos continuar aqui. O dia da angústia passou a existir e o dia da angústia, né, ele passou a existir e esse dia é um dia de perda, de perseguição, traição, de doenças, de calúnias, dia de angústias, né? Dia de dores, dia de injustiça. Então veja, nesse dia mau podem acontecer várias situações. A pessoa pode receber uma notícia má, ela pode ser traída, ela pode sofrer uma perseguição, né? Ela pode receber uma notícia de uma enfermidade que não tem cura. Então, o dia mau, ele é um dia reservado para uma notícia má, né? Dia mau, ele acontece algo de negativo na vida da pessoa. Aí diz assim, nesse dia a pessoa se vê geralmente sem chão, sem saber o que fazer, ela se sente só, ela tem a alma quebrantada e muitas vezes ela não compreende o que está acontecendo, razão que a faz sentir-se impotente. É verdade, quando a pessoa ela recebe uma notícia, né, de algo que aconteceu ruim, a pessoa muitas vezes se vê sem chão, a pessoa não consegue enxergar muitas vezes a saída. E nós estamos falando de pessoas que
não tem uma aliança com Deus, uma pessoa que não é nascida de Deus, tá? A pessoa que ela não é nascida de Deus, ela não tem uma estrutura espiritual, ela se vê nessa condição. Aí em Provérbios diz assim: se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Veja que muitas pessoas, né, elas dizem assim: nossa, eu tenho uma fé enorme, eu tenho uma fé, mas na realidade, essa fé enorme, ou a fé, ela só pode ser medida justamente no momento do dia mal, no momento em que tudo vai mal, em que as coisas não estão bem. Porque é muito fácil nós afirmarmos que eu tenho uma fé extraordinária, não, minha fé é enorme, eu tenho uma fé grande, fulano tem uma fé grande, mas quando vem o dia mal, o dia da doença, o dia da perseguição, da calúnia, da traição, da injustiça, né? Será que realmente a pessoa vai conseguir se manter no seu mesmo estado, no estado que ela vinha caminhando, de equilíbrio, né? Então vamos lá. A fraqueza gera angústia e isso pode ser vencido através de uma... A fraqueza gera angústia e isso só pode ser vencido através de uma perpétua confiança, de uma comunhão mantedora da crença no sobrenatural. Ou seja, quando nós falamos crença, né, no sobrenatural, nós estamos falando justamente na fé somente em Deus. Somente em Deus. Não existe a pessoa se tornar forte colocando a fé dela em alguém ou alguma coisa que não tenha realmente respaldo para tirá-la daquela condição. Só Deus, só o Senhor Jesus, como diz a Bíblia, Ele tomou sobre si todas as nossas dores. Então, Jesus, Ele conheceu o dia mal, Ele conheceu o dia mal. Então, se tem alguém que pode verdadeiramente, né, absorver, tirar o dia mal da vida da pessoa, é o Senhor Jesus. Então, através de quê? Através de uma perpétua confiança. A pessoa precisa ter uma confiança verdadeira no Senhor Jesus, no sobrenatural de Deus, no próprio Deus, né? Aí sim, e isso só pode acontecer se de fato ela andar no Espírito, ou seja, uma pessoa para andar no Espírito, ela tem que ser nascida do Espírito. Se ela não é nascida do Espírito, Espírito Santo, então ela não vai conseguir se manter no Espírito. Ela vai entrar na carne. E quando ela entrar na carne, ela vai entrar no desespero, né? Vem o dia mal e ela não anda no Espírito, ela não é nascida de Deus, ela não tem parte com Deus, não tem comunhão com Deus, então ela vai se ver totalmente desesperada, aflita, sobrecarregada. Aí diz assim: as orientações, os conselhos da carne ou consolo não fará diferença nessa hora, né? Então veja que quando a pessoa está passando pelo dia mal, não adianta vir outra pessoa dar um conselho, faz assim, faz assado, sabe? Porque quem está dentro do problema, né? Vamos dizer que a pessoa tenha perdido um familiar, então ela está arruinada, ela está arrasada. E por mais que outra chegue e dê um conselho, né? Aquilo ali não vai fazer curar a dor da alma. Aquilo ali não vai remover aquela angústia. A mesma coisa, vamos dizer, uma mulher traída, né? Ela não quer consolo, ela não quer conselho, ela não quer que ninguém chegue para ela e diga: vai passar, perde-se os anéis, vão-se os dedos, né? Ela não quer receber consolo, ela não quer conselho, né? Ela não quer um paliativo, ela quer resolução. Mas como? Vamos continuar. Mas a crença na palavra de Deus é o único recurso para sustentar essa confiança, podendo reverter toda angústia e fazer se tornar forte. Veja que quando a pessoa é nascida de Deus, ela é apegada às promessas de Deus, ela é conhecedora da palavra de Deus
Então, por ela conhecer a palavra de Deus, ela conhece então o caráter do Senhor Jesus, ela conhece o caráter de Deus. Ela sabe que Deus vai ser fiel para poder tirá-la daquela situação. Porque Deus, ele fez a promessa. O Senhor Jesus, na palavra, ele disse assim, olha, eu estarei convosco até o final, né, até a consumação do século. Então, a pessoa, quando ela conhece a palavra, ela se apega às promessas, ela se apega à palavra de Deus. Aí diz assim, todos podem dizer que são fortes, porém nem todos, quando têm a sua força experimentada, conseguem se manter de pé. Em uma luta de boxe, por exemplo, o vencedor é o que fica, né, de pé até o final, é o que mais bate. Na fé não é diferente, se é preciso reagir no dia mau. Ou seja, quando o dia mau vem, não é apenas uma provação que a pessoa vai ter que se conformar. Não, se conforma, é o karma, é o destino, é uma provação, isso vai passar, vai ter uma hora que vai passar. E a pessoa vai cozinhando aquilo ali em banho-maria, né? Se conformando, dando um paliativo para a alma. Não, como está escrito aqui, olha só. Se é preciso reagir, se é preciso o quê? Reagir. A pessoa tem que ter reação diante do dia mau. Ela não pode ficar sentada, desanimada. É igual quando Moisés morreu, né? A palavra diz que quando Moisés morreu, Josué ficou, né? Tipo assim, lamentando a morte de Moisés. Moisés morreu. Mas aí Deus, ele chega e fala para o quê? Para Josué. Josué, tipo assim, levanta daí, vambora. Eu tenho uma missão para você, sai dessa, Josué, vambora. Né? Toca o barco, vambora, pega esse povo e marcha, vambora. Então, tipo assim, Deus queria que ele reagisse. Não queria que ele ficasse ali, né, cozinhando em banho-maria aquela situação, lamentando pela morte de Moisés. E assim Deus não quer que nós venhamos a lamentar, ficar lamentando, né? Se eu tivesse feito assim, se eu tivesse feito assado, mas não, chorando pelo leite que já foi derramado. A partir do momento que o dia mau chegou, é tempo de reagir. Então, como está escrito aqui, né? Aí diz assim, batendo, né, de frente com as imposições da maldade. Então, a pessoa tem que reagir batendo de frente com o mal, batendo de frente com o dia mau. E isso com orações, jejuns, votos no altar, né, fora do altar, a fim de se chamar a atenção de Deus, né, se mantendo de pé até o fim e não deixar se esmorecer. Então, a pessoa, quando vem o dia mau, ela tem obrigação dela é reforçar a fé, reforçar a força. Ela tem que tirar a força da fraqueza. Ela tem que orar mais, jejuar mais, levantar na madrugada, fazer votos no altar de Deus, fora do altar de Deus. Ela precisa buscar mais, indo mais na casa de Deus, né? Ela precisa se revestir mais ainda. Ela precisa se revestir mais ainda. Quando a pessoa também, é como quando a pessoa tem a imunidade baixa, né? Vem aquela gripe forte, então a pessoa acaba tendo que tomar, né, muitas vitaminas para reforçar, para aumentar a imunidade. Então, quando vem o dia mau, né, a pessoa fica com a alma angustiada. Então, a tendência de quem tem uma alma angustiada é justamente, né, ter a sua imunidade espiritual baixa, né? A pessoa vai ficando triste, vai ficando desanimada, mas é aí que a pessoa tem que buscar se revestir mais, né? Tem que se alimentar mais espiritualmente para levantar essa imunidade. Aí diz assim, lá em Lucas, e Deus não fará, né, justiça, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Agora, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Então, quando vem o dia mau, como diz aqui em Lucas, né, no capítulo 18, versículos 7 e 8, será que quando Deus, né, vier fazer justiça, será que quando Deus vier fazer justiça na vida da pessoa, será que
quando Deus vier socorrer a pessoa, chegar para socorrer a pessoa? Será que quando a promessa dele for realmente se cumprir na vida da pessoa, que ele vier a fazer essa justiça, será que realmente a pessoa vai ser encontrada na fé? Ou será que ela já chutou o pau da barraca, jogou a toalha? Será que ela já desistiu, saiu da presença de Deus? Será que ela já caiu, desanimou, né? Porque o dia mau ele existe, ele vem. Mas como diz aqui, não fará Deus justiça, né? Será que Deus não vai realmente fazer justiça se a pessoa se manter na fé, se a pessoa perseverar, né? Embora parece que está demorando, poxa, mas está demorando, eu já fiz, tem pessoas que chegam a dizer assim, eu já fiz de tudo, mas nem sempre o seu tudo é o tudo de Deus, né? Nem sempre o meu tudo, o seu tudo é o tudo de Deus. Aos nossos olhos nós já fizemos de tudo, mas para aqueles que são da fé, sempre vai ter algo mais a fazer. Aí vamos continuar quando diz assim, muitos batem na porta do juiz, mas poucos têm a fé para ver a porta se abrir. O tempo da porta abrir cabe ao juiz e a nós o confiar. Caso contrário, a pessoa cairá como uma partida de boxe, né? Que aí ela vai ficar caída. Aí o juiz vai chegar, né? Quando Deus chegar, aí ele vai ficar 1, 2, 3, 4, a pessoa lá caída e ela não se mexe, não faz nada para mudar aquela situação. Aí diz assim, o dia mau vem para testar a nossa confiança, para que possamos examinar a nossa fé e vermos o quanto de fato temos confiado nele. Então veja, né? Ele vem, o dia mau, para aumentar a nossa intimidade com ele, para nos qualificar como cidadãos do reino dos céus. Aí, lá em Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 5, diz, examinai, portanto, a vós mesmo, a fim de verificar se estáis na fé. Veja que Deus, ele já sabe quem nós somos, mas o dia mau, ele vem para mostrar a nós mesmos quem realmente nós somos. Se nós realmente somos ou não pessoas da fé, que nascemos de Deus, que estamos mantidos, né, nessa fé, nessa confiança. Então, quando a pessoa, ela realmente persevera, quando realmente a pessoa persevera confiando e ela vai até, né, o final, então ela vai se qualificar de verdade como uma cidadã do reino dos céus. Ou seja, ela vai prevalecer, né, contra o dia mau. Não importa os resultados do dia mau, né, as consequências do dia mau, porque infelizmente existem momentos em que o dia mau ele deixa as suas sequelas, mas eu vou estar falando sobre essas sequelas do dia mau na próxima semana. Se realmente, né, essas sequelas elas podem ainda assim nos roubar a nossa fé. Então o dia mau ele existe, né? Dia mau existe, é um dia de angústia, mas quando a pessoa ela está na fé, ela passa por esse dia mau e ela permanece firme até o fim. Então, que Deus abençoe você, que você possa ficar firme, mesmo quando você passar o dia mau, confiando nas promessas do Senhor Jesus, sabendo que esse dia vai passar, afinal está escrito, passarão os céus e a terra, mas a única coisa que não pode passar e não vai passar é a palavra, são as promessas do Senhor Jesus. Isso vai se manter, vai permanecer. Então, se as promessas vão permanecer, então nós precisamos nos manter firme na promessa, porque assim o dia mau ele vai passar, né? Como uma onda passa e depois vai vir aí, né, o mar calmo. Deus abençoe a todos.